João capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era que a ungiu o Senhor com unguento, e ele enxugou os pés com os cabelos. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos a outra parte, para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto a respeito da sua morte. Eles, porém, pensavam que estava falando do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, com os codiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que vinha Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, ele te concederá. Jesus disse: Teu irmão irá ressuscitar. Marta respondeu-lhe: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse-lhe: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisto? Ela respondeu: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dita estas palavras, ela se retirou e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e te chama. Ao ouvir isto, ela levantou-se logo e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Ele disse: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede quanto o amava. Alguns deles disseram: Não podia este que abriu os olhos ao cego também fazer este ressuscitar? Jesus, agitando novamente em si mesmo, encaminhou-se ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra tampando a entrada. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias que ele morreu. Jesus respondeu-lhe: Eu não te disse, se crês, verás a glória de Deus? Removeram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em meu redor, para que creia que tu me enviaste.
Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. O que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas e o rosto envolto com um lençol. Disse-lhes Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas Jesus deles procuraram os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e disseram: Que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos creram nele, e os romanos viram e nos tiraram do nosso lugar e nação. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano, lhe disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir como um só povo dos filhos de Deus que estão dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. João capítulo 11.